Oi, gente bonita e maravilhosa. Eu sei que vocês não me aguentam mais, mas hoje é nossa última aula, né? Vocês são lindos e maravilhosos. Vamos lá, vamos para a aula. A gente vai falar sobre o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos, que é chamado de P2R2. É... O P2R2 existe uma lei, né, no decreto número 5.098 de junho de 2003. E aí o que esse decreto ele fala? Ele dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos, P2R2, e dá outras providências também para esses problemas. Qual é o objetivo do P2R2? Prevenir a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos e aprimorar o sistema de preparação e resposta a emergências químicas no país. Então, o P2R2 ele é bem objetivo mesmo. O que o Ministério do Meio Ambiente faz para esse P2R2? Ele promove a articulação e a integração entre os vários níveis do governo, entre o setor privado, né, empresas que trabalham com esses produtos químicos, representações da sociedade civil. Então, em muitas comunidades você tem representantes que vai lá para poder representar aquela comunidade que está sendo atingida por causa desses produtos químicos perigosos e demais interessados, tanto na proteção da saúde humana quanto à qualidade ambiental. Então, o Ministério do Meio Ambiente tenta articular e integrar o interesse de todas essas pessoas junto. O foco do plano está em prevenção, a primeira coisa. E aí, como que ele pretende prevenir? Implantando sistemas, implantando programas e fazendo ações e iniciativas que visam inibir ou pelo menos desmotivar práticas que levam à ocorrência de acidentes envolvendo produtos químicos perigosos. Além da prevenção, o outro foco do plano é também na correção. Então, ele implementa o programa e ele pensa em ações e procedimentos que possam responder de forma rápida e eficaz à ocorrência desses acidentes. Então, quando ocorre acidentes com produtos químicos perigosos, normalmente isso ocorre a morte de pessoas, né? E aí, então, fazer a correção para que isso não ocorra, a prevenção e a correção aonde já ocorreu para que não ocorra mais é importantíssimo, né? E além disso, também eles preparam e capacitam recursos humanos disponíveis nas esferas municipais, estaduais e federais. Então, eles utilizam o que já tem para preparar e capacitar o recurso humano que já tem para preparar e capacitar essas pessoas para estarem ali corrigindo esses problemas. Além da prevenção e da correção, a gente também cria estratégias, né? E aí, quais são essas estratégias criadas? Primeiro que o P2R2, né, o Ministério do Meio Ambiente, com o P2R2, ele opera de forma descentralizada e cooperativa entre as três esferas do governo. Isso porque está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, né, que as, as estruturas precisam ser descentralizadas e cooperativas. Também cria e operaciona uma estrutura organizacional adequada, integra os órgãos e as instituições públicas no âmbito municipal, estadual e federal e faz isso para o atendimento de situações emergenciais. Então, se tem uma situação emergencial, qual órgão está mais perto ali? Um órgão federal, um órgão estadual, um órgão municipal? Quem estiver mais próximo corre lá para atender essa emergência. E estabelece seus respectivos níveis de competência. Então, o órgão municipal vai ser competente dessa forma, o órgão estadual dessa e o federal dessa. E aí esse estabelecimento de quem é competente pelo quê faz com que as coisas sejam menos burocráticas e mais rápidas, né? Em casos de acidente, a gente precisa muito mais de agilidade e rapidez do que de burocracia. Ele também define as responsabilidades respectivas do poder público e dos setores privados em casos de acidente.
Então, vamos supor que tem uma empresa que funciona aqui na minha rua e essa empresa ela trabalha com um produto químico perigoso. E aí vamos supor que essa empresa ela trabalha dentro de todas as normas e mesmo assim ocorreu um acidente. Isso quer dizer que o poder público não está agindo, né, não está criando estratégias suficientes para que esses acidentes não ocorram. No entanto, esse acidente pode ter acontecido por falha humana, né? Normalmente as coisas porque os humanos não são perfeitos, né? Ainda bem. E aí, como não existe essa perfeição, os humanos podem falhar. E aí, por causa de falha humana, você tem uma responsabilidade, nesse caso, do setor privado, né, daquela indústria ali que cometeu o acidente. Então, ela define quem é responsável pelo que em determinado acidente. Ela também tem uma estratégia de disponibilizar informação entre os profissionais que trabalham nesses segmentos públicos, que são responsáveis pelo controle e atendimento de emergência. Então, se eu sou responsável, eu preciso estar preparada o suficiente para que quando alguém me fala sobre algum acidente, eu correr de forma a ajudar isso o mais rápido possível. Então, quanto mais eu capacitada tiver, melhor é. Então, eles disponibilizam informações sempre. Disponibilizam informação também para os setores privados de produção, então a empresa que produz também está sempre com informações. Armazenamento também, disponibiliza informações sobre como devem ser feitos os armazenamentos, transporte, manipulação dos produtos químicos perigosos. Dentro das empresas que trabalham com produtos químicos, normalmente elas têm uma FISPIC. E a FISPIC ela é uma ficha que ela explica, por exemplo, ela fala para você lá, por exemplo, no meu laboratório tem mercúrio. Mercúrio é um produto químico perigoso. E aí, vamos supor que eu deixei o meu vidro de mercúrio cair no chão e aí meu mercúrio saiu lá andando pelo laboratório. O que eu faço? Como que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu faço é pegar a minha FISPIC e entender aquele produto. Normalmente as pessoas que trabalham em laboratório, elas ficam estudando essa FISPIC, principalmente com produtos que têm mais chances de ocorrer acidentes. Mas as pessoas, elas vão lá, pegam a fichinha lá, que tem que ter uma pasta com todos os produtos químicos que tem naquele laboratório, e aí isso fica em ordem alfabética para melhorar. Corre na FISPIC do mercúrio, vê em caso de acidente que eu preciso fazer. E aí tenta diminuir o máximo os riscos e liga para o órgão competente. E aí, normalmente, mercúrio é uma coisa que você pode jogar no lixo, por exemplo. Então, se você conseguiu coletar de forma eficiente, você precisa aguardar e ligar para o órgão competente e vir retirar. Ou você mesmo, dentro da sua empresa, se é uma empresa grande, tem um local de armazenamento e distribuição de descarte devido desse mercúrio. Então, essa ficha FISP, que é muito importante ter, as empresas que trabalham com produtos químicos, elas têm que ter as fichas FISPIC lá, para a gente poder entender como essas coisas funcionam, qual que é, né? Então, mostra a temperatura, mostra como que é aquele estrutura química daquele composto, mas além disso, a parte muito importante é falar em caso de acidente o que deve fazer, e aí ainda tem o telefone de qual do setor você precisa ligar em caso de acidente daquele produto. A FISPIC é importantíssima, se vocês forem responsáveis por algum laboratório, não deixem de ter essa FISPIC, até porque vocês podem responder junto com a empresa a ausência dessas FISPIC lá. FISPIC é FI, FIS-S, FISPQ. E ela também otimiza os recursos humanos, financeiros e treinamento contínuo dos profissionais e equipes engajados ao plano, no sentido de ampliar a capacidade de resposta. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Enquanto mais a gente sabe, mais rápido a gente pode agir. Então, se você está ali dando treinamento sempre para quem trabalha com isso, as chances de você fazer um controle no momento de acidente
é muito maior do que as chances de quem não sabe, nunca nem vi, né? Não sei nem do que vocês estão falando. Então, é importante esses treinamentos, são de extrema importância. A O Plano Nacional, ele também utiliza de 3 instrumentos. O primeiro é o mapeamento da área de risco. Então, você tem que ter conhecimento é, prévio das áreas mais propensas à ocorrência de acidentes com esses produtos. E isso pode ocorrer porque você sabe que naquele local tem uma empresa que trabalha com esse produto, ou porque aquela área está mais propensa mesmo a esse tipo de atividade. Então, você tem que fazer o mapeamento, você tem que conhecer quais são as áreas de risco. Então, a primeira coisa que o Plano Nacional de Produtos Químicos Perigosos fez foi fazer o mapeamento. Quais são as nossas áreas de risco e aí colocar lá, né, separadinho, quais são as áreas mais perigosas, quais são as áreas médias, quais são as áreas menos perigosas. E além de mapear, você fica sempre olhando para todas elas, né? Fazendo visitas, sabendo como as coisas estão sendo feitas. Também não é só mapear. Mapeia e faz um sistema de informação, né? Que é isso, que você disponibiliza. O sistema de informação é disponibilizar essa informação. Aonde tem mais perigo, aonde tem menos perigo. Lembra que a gente fez o mapa de risco? A gente estudou o mapa de risco? Então, isso dentro da empresa. O meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente tem esse mapa de. Ele precisa ter ciência desse mapa de risco dentro de todos os ambientes que trabalha com produtos químicos perigosos. Além disso, ele também tem um plano de ação de emergência, que é o PAI. E aí esse plano de ação são ações previamente elaboradas para atender à ocorrência de acidentes com produtos químicos. Então vamos lá. A gente fica a galera que trabalha com isso fica fazendo basicamente simulações mesmo, porque enquanto mais simulações elas fazem, mais preparadas elas estão para quando isso acontece de fato. E além de simulações, elas também estabelecem estratégias e requisitos mínimos de planejamento das ações que serão empregadas no atendimento de situações de emergência entre órgãos e instituições públicas, privadas e comunidades. Então, você tem essa simulação sendo feita sempre, mas você também tem um planejamento. Eu vou fazer essa simulação para quê? Como que eu me planejo? Então, é isso, né? Você tem o mapa de risco, você sabe qual o risco que pode acontecer ali. E aí, baseado nesse mapa de risco, você pensa nesse plano de ação de emergência. O plano de ação, ele tem uma parte que é muito importante, que é a parte que ele busca por autonomia financeira. E aí, para ele buscar por autonomia financeira, ele precisa pensar em como ele vai utilizar o recurso para prever e preparar, como ele vai ter resposta rápida, como ele vai fazer remediação de passivos ambientais. E aí, normalmente, esse mecanismo financeiro autônomo, ele se dá para essas áreas, né, para esses planos, normalmente por meio de multas. Então, por exemplo, aquela empresa recebeu multa e aí esse dinheiro eu vou reverter em remediação de passivos ambientais. Eu vou usar esse dinheiro da multa para prevenir e preparar o meu recurso humano. Eu vou utilizar esse meu dinheiro de multa para fazer uma resposta rápida. Por isso que é extremamente triste quando a gente vê os fiscais recebendo suborno, porque quando ele recebe esse tipo de suborno, você está tirando o dinheiro da onde seria investido em recursos humanos, que estaria sendo investido em prevenção. A pessoa aceita um dinheiro em troca de vidas, né? Porque esses acidentes com produtos químicos, eles podem levar as pessoas à morte. Então, você está aceitando um dinheiro. Normalmente, quando você está sendo corrupto, né, quando você está aceitando suborno, você está fazendo isso em troca de vidas, porque esse dinheiro poderia ser utilizado em remediação, em reparação, em prevenção e deixa de ser porque as pessoas aceitam
suborno. Triste, mas muito real no nosso país, né? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. É, termina essa aula um pouco triste, mas extremamente feliz por saber que vocês chegaram até aqui. Vocês são incríveis, eu fico muito feliz de vocês não terem desistido. As coisas não são fáceis, né? Quando elas estão fáceis, já tem gente que desiste, imagina nesses momentos. Então, vocês não terem desistido, isso diz muito sobre a grandiosidade de vocês. É, espero que vocês cheguem até o fim. Quero ir na formatura de vocês e dar um abraço em cada um de vocês. E vai ser um abraço de muita satisfação, de saber que eu ajudei na formação de pessoas extremamente competentes. Vocês são incríveis mesmo. Eu desejo sucesso para vocês, sucesso na caminhada de vocês, muita prosperidade. E qualquer coisa que vocês precisarem, apesar de eu não estar dando aula para vocês, vocês podem gritar que eu estarei aqui de coração aberto, porque vocês são ótimos, vocês são incríveis mesmo, assim. Muito feliz mesmo de conhecer vocês. Vocês são ótimos. Parabéns para vocês. Muito obrigada.